A atração dada para todas as. Olá, gente querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É sempre uma honra, é sempre uma alegria poder veicular mais um programa Momento de Santidade. Quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês a chegada do meu mais recente livro, O Poder Nefasto da Língua. Uma capa assustadora, mas retrata muito bem aquilo que muitas vezes nós vivemos e aquilo que nós fazemos de mau uso, que é a nossa língua, quando falamos mal de alguém, quando depreciamos, enfim. A língua é uma bênção, mas se ela for mal usada, ela pode ser uma maldição e pode causar vários estragos na vida de pessoas. Então, é uma palavra de alerta, não é? Uma palavra oportuna para a época em que nós estamos vivendo. Vou deixar o livrinho aqui, né? Depois lá no final vai estar o meu número de telefone. Se você quiser fazer contato, fique à vontade, eu vou estar enviando para você. Gostaria de trabalhar um texto constante do Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, um texto muito conhecido e é sempre um desafio muito grande falar de um texto conhecido, porque você fala o texto, começa a ler e muita gente desliga porque o texto ele é conhecido demais. Diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esses 7 versículos. Nós vemos aqui um homem muito conhecido, Nicodemos Ben Gurion, irmão de Joséfo Ben Gurion, uma família muito conceituada na época em Israel, muito rica, muito abastada, de muitas posses, de muitas propriedades, vinculados a uma religião, a religião judaica. E esse homem ele tem uma inquietação no seu coração. Diz que de noite ele foi ter com Jesus. E eu sempre me questionei por que o autor sagrado aqui compartilhou que de noite ele foi procurar Jesus. Teria sido para não ser visto, tendo contato com Jesus, sendo ele do judaísmo? Qual é a motivação? Provavelmente muita inquietação no coração, como você e eu muitas vezes. Nós às vezes passamos noites em claro, não conseguimos dormir, ficamos rolando de um lado para o outro, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com os boletos que vão chegar amanhã, preocupados com uma série de coisas. Isso nos rouba o sono, nos rouba a paz, nos rouba a tranquilidade, preocupação com filhos, preocupação com o marido, preocupação com a esposa, preocupação com a escola, com a faculdade, com o trabalho. São tantas preocupações que muitas vezes vêm e que acabam roubando a nossa paz e provavelmente Nicodemos aqui estava preocupado com a sua salvação, com o seu futuro, e ele vai então procurar Jesus e Jesus tem uma conversa com ele sobre nova vida, sobre mudança de vida, sobre renascimento, sobre palingenesia, sobre novo nascimento, sobre nova geração. E nós precisamos entender que o conhecimento ele não é evidência de uma pessoa que nasceu de novo. Muita gente cheia do conhecimento, conhecem isso, conhecem aquilo, conhecem a Bíblia de cor e salteado, conhecem o teólogo tal, o escritor tal, fulano de tal, mas aquele conhecimento por si só, ele não pode produzir a salvação. Como Nicodemos, provavelmente um dos maiores conhecedores da lei, mas aquele conhecimento não lhe trouxe a paz tão almejada, a paz tão desejada e a salvação tão querida.
O conhecimento não pode ser evidência de quem nasceu de novo. Possuir uma Bíblia também não pode ser evidência de uma pessoa que nasceu de novo. Por que eu falo isso? Porque Nicodemos ele tinha acesso a todos os rolos do livro da lei, da Torá, os profetas. Na verdade, ele era o responsável de pegar no lugar sagrado aqueles rolos da lei, os rolos dos profetas, e entregar àquele que faria a leitura e consequentemente a homilia, ou na sequência a explicação daquele texto lido. Então ele tinha acesso. Ele tinha acesso à lei, ele tinha acesso aos profetas. Hoje as pessoas têm Bíblia de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de tudo que é tradução. É Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, é Bíblia Shed, é a Bíblia Vida Nova, é a Bíblia... Enfim, tantas possibilidades que tem hoje, né? Mais de 50, se eu não me engano, 52 traduções e versões, e a Bíblia na linguagem de hoje, é a Bíblia na versão internacional, enfim, tem tantas coisas aí. Isso não significa que a pessoa esteja salva. Esses dias eu olhei para a minha biblioteca e eu vi, meu Deus, quantas traduções e quantas Bíblias eu tinha ali. A pessoa pode ter Bíblia de tudo que é jeito e pode não ser uma pessoa salva. Muitas casas você entra, tem lá uma Bíblia desse tamanho numa estante, num armário, né, e está lá aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou no Salmo de preferência da família, mas está lá, está aberta. A Bíblia por si só não garante a salvação, ou o fato dela estar aberta naquele salmo ou naquele texto não traz proteção nenhuma, porque o que realmente importa é a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, que vivifica a palavra escrita. Pertencer a uma igreja também não é evidência de uma vida nova. Por quê? Porque Nicodemos tinha a sua igreja, tinha a sua denominação, e essa denominação não pôde aplacar a sua sede, não pôde aplacar a sua fome, não pôde aplacar a sua inquietação. Então muitas vezes a pessoa está numa denominação, está numa igreja, e ela acha que aquela denominação por si só vai salvá-la. Não. Nenhuma salvação é detentora do poder de salvação, nenhuma denominação, nenhuma, né? Nem a minha, nem a sua, nem a do outro, ninguém. Nós não podemos nos encher de soberba e achar que a denominação por si só tem algum poder de salvação. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja do apóstolo tal, do bispo tal, do fulano de tal. Isso em si não salva ninguém, o fato de pertencer a uma igreja, a uma denominação. Agora, entendo que é importante estar numa igreja, eu entendo que é importante a gente congregar. A Bíblia fala sobre isso. Né? Quem, vamos dizer assim, está numa igreja, numa denominação, ele está debaixo de cobertura espiritual. Ali há um pastor, ali há uma liderança dando cobertura em oração, em palavra profética, em palavra de restauração. Ele está debaixo de cobertura, então ele está guardado pelo poder do Senhor. É importante estar ali sendo protegido, sendo amado, sendo cuidado. Por exemplo, o lema da nossa igreja, né? Nós temos os grupos de amor e cuidado, uma igreja que ama e uma igreja que cuida. É importante você estar numa igreja onde exista esse princípio do cuidado, esse princípio do amor. Nós estamos estruturando agora, tivemos reuniões essa semana. O meu plano, a minha meta, o meu objetivo é ter uma igreja 100% discipulada e uma igreja 100% participando ou de células, como alguns chamam, nós chamamos de grupos de amor e cuidado, porque ali verdadeiramente nós conseguimos cuidar. Uma igreja de 100, 200, 300 membros, isso é fácil de fazer. Agora uma igreja com uma membresia um pouco maior, eu sei que as coisas se complicam, mas numa igreja pequena é possível você estruturar um modelo de discipulado intencional onde verdadeiramente se cuida um do outro, né? E é isso que eu quero, cuidando de pelo menos um cuidando de 2, de 3, né? Aqueles 3 cuidando de mais 2, de mais 3, e quando você vê a igreja inteira está coberta, sendo cuidada. Graças a Deus eu tenho uma equipe pastoral que fecha comigo, que entende a importância de estarmos procedendo assim. Eu tenho vários livros escritos sobre discipulado, são 20 no total, e esse material ele está sendo disseminado. Alguns distritos, algumas igrejas têm adotado esse material. É o meu chamado, eu sou um escritor, eu tenho a capacidade de sistematizar assuntos e conteúdos
Então é muito bom você colocar um assunto, por exemplo, oração, né? Você sistematizar esse tema e colocar na mão das pessoas para que elas estudem. Então, não estou dizendo aqui que estar debaixo de uma cobertura, de estar numa igreja, seja errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode se fiar no nome da sua denominação e achar que porque está naquela determinada denominação que aquilo por si só vai trazer a salvação. Não traz, não. Quem traz a salvação é o nome de Jesus, é a pessoa de Cristo, né? No meio do corpo, né, nós temos a nutrição, nós temos a comunhão, nós temos o exercício de dons, ou seja, tem tantas coisas que eu poderia estar falando aqui, mas é naturalmente algo perigoso, porque a pessoa pode participar apenas exteriormente, ou seja, ela está lá de corpo, mas ela na verdade não faz parte daquele corpo, ela não se envolve com aquele corpo, ela às vezes está ali, mas a cabeça está em outro lugar, entende? Então pode ser um túmulo caiado, como Jesus fala, né? Ou seja, está ali de aparência, bonitinho, né? Bonitinho, mas não faz parte daquele corpo, né? Em Apocalipse capítulo 3, há uma referência à igreja de Laodiceia, e aquela igreja ela é uma igreja tão perfeita, ela é na visão dispensacionalista, ela é uma referência à igreja dos nossos tempos. Presta atenção que eu vou dizer para você. Não há uma oitava igreja, tá? São 7 igrejas no livro de Apocalipse para quem é dirigida uma palavra, né? E nós somos a 7ª igreja. Não há uma igreja depois da nossa. Né? Nós somos a última geração. E aquela igreja, ou essa igreja, a igreja da atualidade, é uma igreja tão poderosa, que ela deixou Jesus de fora. E Jesus foi lá e ficou batendo na porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a igreja era tão perfeita que não precisava de Jesus. E isso acontece muito hoje. Tem lugares que é um verdadeiro espetáculo, né? Que se Jesus entrar, ele acaba estragando tudo. Há um outro texto que me inquieta muito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, né, versículos 21 a 23, onde Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é? E aí alguns argumentaram dizendo: Senhor, mas nós em teu nome expulsamos demônios, nós falamos novas línguas, nós curamos pessoas. Jesus disse: eu não conheço vocês, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus chama de iniquidade expulsar demônio. Ele chama de iniquidade curar enfermos. Ele chama de iniquidade falar novas línguas. Meu Deus, pastor, o que o senhor está ensinando? Não que essas atitudes sejam iniquidade, mas fazer fora de Cristo, fazer sem intimidade com Ele, fazer sem estar aliançado com o Senhor, apenas usando o nome que dá certo, o nome de Jesus. É isso que Jesus diz: eu não conheço vocês. Eu não tenho relacionamento com vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Então é bem possível que em alguns lugares se use muito o nome de Jesus, mas se tenha pouco relacionamento com Ele, como na igreja de Laodiceia. Então a gente precisa pensar nessas coisas aqui. O que nós podemos dizer então, baseado nesse texto que eu li de João capítulo 3, do verso 1 a 7, né? Que seria, vamos dizer assim, a evidência de que a pessoa realmente nasceu de novo, né? Como Nicodemos, inquieto aqui e preocupado com a sua salvação, Jesus disse: olha, você tem que nascer de novo, você precisa ter uma experiência do alto. Ele fala: mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo se eu sou velho? Jesus: não estamos falando do nascimento natural, estamos falando aqui de uma nova geração, de uma nova criação, de um novo nascimento, de um nascimento espiritual, de um nascimento do alto. E como é que então nós podemos perceber se a pessoa realmente passou por essa transformação? A Bíblia fala que pelo menos 2 comentários que Jesus fez, um em Mateus capítulo 5, outro em Mateus capítulo 7. Por exemplo, em Mateus 5 ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim como não se pode esconder uma luz, uma lâmpada, uma vela. Não se tem como esconder a luminosidade, não tem como se esconder a luz brilha no escuro. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês
Vocês têm um brilho, vocês têm um resplendor. As pessoas vão perceber vocês no meio das trevas, que vocês são diferentes, que vocês são diferenciados, vocês vão brilhar. E à medida que as pessoas olharem para o brilho da vida de vocês, vão glorificar o Pai que está nos céus. Então esse foi o primeiro comentário que Jesus fez, ou seja, há uma evidência. Há algo que chama atenção, que é mais do que uma teoria, que é mais do que um simples palavreado, de que é mais do que uma simples linguagem, né? Hoje os cristãos, os crentes, eles falam, né? Eles têm uma linguagem característica e usam palavras que, de repente, as pessoas normais, vamos dizer assim, elas nem entendem o que a gente está falando, não é? Então, o ter uma linguagem diz muito pouca coisa. Agora, quando as pessoas olham e falam, não, ele é diferente. Ele trata bem a esposa, ele trata bem o marido, ela trata bem o marido, trata bem os filhos, é uma pessoa responsável, não é? Dá um bom testemunho, enfim, tem várias coisas que podem identificar uma pessoa que nasceu de novo. Em Mateus 7, né, verso 16, Jesus falando dos falsos profetas, ele disse o seguinte, pelos frutos os conhecereis. Nós olhamos para a árvore, e nós olhamos para a árvore e dizemos, essa árvore está parecida com uma laranjeira. Mas quando o fruto nasce, você vai ver que não era uma laranjeira, que era um pé de bergamota. Você olha para o fruto e aí você diz, essa árvore é tal. Entende? Então o fruto identifica a árvore, o fruto identifica a vida do cristão. Fruto é resultado. Vou dizer de novo, fruto é resultado, é aquilo que eu mostro, é aquilo que eu evidencio, não é? Então, não são as palavras, mas são as atitudes que contam, né? É o envolvimento na obra, é o amor que nós sentimos uns pelos outros. E deixa-me falar uma coisa, né? Amor é a marca distintiva dos filhos de Deus. Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor não é um sentimento, amor não é uma teoria, o amor é uma prática, o amor, ele é visto em atitudes. Jesus disse que nós temos que amar inclusive os nossos inimigos. Meu Deus, como é que nós vamos viver isso nessa sociedade? Amar os inimigos, amar aqueles que falam mal de nós, amar aqueles que nos querem o mal, amar aqueles que puxam o nosso tapete, amar os nossos inimigos, né? Paulo foi mais longe, ele disse assim, e orai por aqueles que vos perseguem. Meu Deus, vai você nas suas orações matinais ou nas suas orações noturnas, você vai dormir e você vai orar por aquele que te perseguiu durante o dia inteiro, durante todo o dia. Veja se a religião de Cristo não é uma religião difícil de ser praticada. Jesus disse, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, ou seja, é na 2ª milha que nós nos tornamos diferenciados. Na 1ª milha, nós somos todos iguais. Jesus disse assim, olha, se alguém te bater num lado da face, oferece também o outro. Que coisa difícil, que coisa complicada, viver esse evangelho. Isso sim é nascer de novo. Isso sim implica e indica mudança de vida. Não é aquilo que nós falamos. O mundo está cheio de teoria. Falamos de amor, o amor ele precisa ser visto. Não é um discurso bonito, não é? Mas é uma prática que nós temos que aprender a elaborar muito bem. A segunda evidência de quem nasceu de novo é a sua vida de oração. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Uma igreja avivada, ela não é vista pelo número de pessoas que pulam e dançam. As pessoas acham que avivamento é isso, é luz piscando para todo lado, e pula daqui, pula dali. Pode ser só emoção. Agora, como é que nós identificamos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja comprometida? É pelo número de pessoas que oram. As pessoas que estão orando nas jornadas de oração, nas reuniões de oração, são por essas pessoas que nós percebemos o quanto a igreja é uma igreja saudável, não é? Quantas pessoas efetivamente oram nos nossos cultos? Mas o culto não é para orar, o culto é para ouvir a palavra e para louvar a Deus. Quem falou isso? O culto também é um lugar de oração. Jesus disse, e a palavra do Senhor atesta, que a casa do Pai, a casa do Senhor, seria chamada casa de oração. Então nós vamos ao templo
para orar, nós vamos ao templo para conversar com Deus, nós vamos ao templo para orar uns pelos outros. Então, sim, é pela oração. A gente fica às vezes perguntando por que a igreja não cresce? Ou as igrejas não crescem? Será que não é porque tem pouca gente orando? A gente se questiona por que o avivamento não chega numa cidade? Será que não é porque as igrejas estão preocupadas, lutando umas contra as outras? Ministérios individuais, ministérios que cada um só pensa em si? Quantas reuniões de oração existem entre os pastores de uma cidade, entre as igrejas de uma cidade? Quantas pessoas efetivamente oram juntas por uma cidade mais justa, por uma cidade onde o pecado não abunde, onde as vidas são transformadas? Não é? Eu sonho com isso. Eu sonho com um avivamento parecido na época de John Wesley, quando havia uma casa, um barzinho ou uma taberna, outra casa, mais 2 tabernas, mais outra casa. E quando John Wesley, junto com Carlos Wesley e George Whitefield, começaram a pregar, aquelas tavernas, aqueles bares, os prostíbulos, eles foram sendo fechados. Por quê? Porque as pessoas começaram a se converter e começaram a ir para a igreja e montaram as sociedades missionárias, que eram nada mais do que os grupos de estudo, né? Surgiu o metodismo. Eles usavam um método de estudo da Bíblia que proporcionava crescimento e edificação na vida das pessoas. As pessoas levantavam de madrugada para orar, as pessoas levantavam de madrugada para estudar a Bíblia, as pessoas se reuniam à noite para estudar a palavra. E hoje nós estamos achando que avivamento é o que se vê por aí. Pode fazer parte do avivamento, mas o avivamento verdadeiro, ele vai acontecer quando as pessoas colocarem a cara no pó. Quando as pessoas se prostrarem diante do Senhor, confessando as suas obras más, os seus pecados, e se aliançando com o Senhor e se comprometendo com uma vida santa, com uma vida justa, com uma vida reta, longe do pecado, não flertando com o pecado, não indo para os antros de pecado, os lugares aonde o inimigo impera, aonde ele governa, aonde os seus princípios estão sendo maquinados e trabalhados. Nós ficamos longe disso. As pessoas perguntam: pastor, até onde eu posso chegar e eu não vou pecar? Eu digo: não é essa a pergunta. É quão longe você deve ficar do lugar de pecado, porque nós não somos páreo para o pecado, não é? O pecado nos alicia, o pecado nos arrasta, nós somos enredados pelo pecado, porque o pecado é bonito, porque o pecado é gostoso, não é? Então nós precisamos andar com Jesus, caminhar com Jesus e fazer o que Nicodemos fez. Não importa se levantar à noite ou de madrugada ou durante o dia, não importa em que momento, procure Jesus. Abra o seu coração, fale com Ele acerca da sua inquietação em relação à sua salvação, em relação à sua eternidade. Você precisa se preocupar com isso. Eu era um menino de 12 para 13 anos, quando no enterro do pai de um amiguinho de aula nosso, nós naquele lugar, e um menino entrou lá no meio e entregou um folheto para a maioria das pessoas que estavam ali. Isso lá numa cidadezinha chamada Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Estava lá naquela capinha: amigo, onde passarás a eternidade? E desde lá o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração. Onde eu vou passar a minha eternidade? Pensa você que você vai durar o tempo todo aqui? Pense nisso, reflita. Onde você vai passar a sua eternidade? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Nascer de novo, andar com Jesus. E é isso que eu tenho para te dizer. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Deus de graça, de misericórdia, agradecemos por esse exemplo que está na Tua palavra, o exemplo de Nicodemos, que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Em outros textos, nos evangelhos, nós percebemos Nicodemos envolvido com Jesus, Nicodemos defendendo Jesus, Nicodemos esteve envolvido no sepultamento de Jesus, ou seja, se tornou um discípulo. E tudo isso que nós te pedimos agora, Pai, nós pedimos que o nosso nome seja gravado no livro da vida, nós pedimos que o Senhor cuide da nossa saúde, que o Senhor cuide do nosso físico, que o Senhor cuide do nosso espírito. Eu oro, Deus, para que cada uma dessas pessoas que tem recebido esta palavra
possa ter a segurança da sua salvação, a certeza da salvação por intermédio da cruz e do sacrifício de Jesus. Eu oro pedindo a tua bênção e faço isso em nome do Senhor. Amém e amém. Tá bom, gente querida? Deus abençoe. Fiquem todos na graça do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais